Se você é um fanático em Star Wars, com certeza você já viu todos os filmes da saga, da franquia. Se você é mais fanático ainda, como eu, já deve ter assistido a primeira temporada de O Mandaloriano e a segunda temporada também, que recentemente saiu pela Disney. Bom, aqui eu vou trazer uma análise de quanto bom foi esta série. Tanto a primeira como a segunda, eu vou falar mais da segunda, é claro. Mas algumas coisas eu sou obrigado a falar da primeira para a gente não se perder muito. Aqui vai ser uma crítica sem spoilers. Ah, vai ter spoilers? Spoilers? Vai ter um spoilerzinho no final, mas eu vou avisar antes para caso alguém não tenha assistido ainda a segunda temporada. Mas eu vou deixar avisado, ok? Bom, chega de enrolação. Roda a vinheta. The Mandalorian ou O Mandaloriano, segunda temporada. Após a primeira temporada, o Mandaloriano ainda precisa proteger o bebê Yoda de inimigos como Império e outros que o querem também. Ele tem a missão de levá-lo a um lugar que seja protegido pelo resto da vida, enfrentando muitos desafios e obstáculos. Bom, galera, a série tem como seu criador o Jon Favreau. Para quem não sabe, ele fez o rap lá nos 3 filmes de Homem de Ferro, participou em Homem-Aranha também, com Tom Holland. É ele mesmo. Ele tem como a sua primeira obra o Mandaloriano, primeira temporada, que é muito boa. Nesta segunda ele consegue trazer uma história um pouquinho menos inchada, como na primeira. Ele continua com o objetivo do Mandaloriano em proteger o bebê Yoda e levar a um lugar seguro, mas sem deixar uma coisa muito enxuta. Ele consegue trazer boas conexões, porque passa-se eventos após Star Wars 6, que a gente já vai chegar lá. Então onde ele tem que acertar, ele acerta. Nos planos sequências, nos personagens que tem muito peso, ele dá uma ótima desenvoltura à história, que fica mais sagaz ainda. Bom, aqui vai ser uma crítica meio categórica, né? Sequência por sequência. Eu não vou trazer como eu costumo fazer as críticas aqui. Vamos começar pelo Mandaloriano. Bom, em alguns filmes da franquia Star Wars, o Mandaloriano já apareceu como um caçador de recompensas, tá, papapá. Aqui não, aqui há muito mais. Há camadas através do personagem. Para começar, o seu vínculo estabelecido ao bebê Yoda acaba lhe transformando como justiceiro. Que, aliás, é isso que faz a série ter uma ótima história desenvolvida. Outra coisa são as doutrinas que são jogadas através do Mandaloriano. Não existe só ele, existem outros, existem regras, leis, eles não podem mostrar o rosto. Então, existem uma porrada de coisas aqui que a gente acaba descobrindo, que são bem criadas e bem inovadas. Como eles vão conquistando, algumas partes das armaduras, as armas. Outra coisa são simplesmente que o Mandaloriano, primeira temporada, passa-se após eventos de Star Wars, o Retorno de Jedi, ou Star Wars 6, como você prefira definir. Sim, galera, teve gente falando que não, que era até antes do episódio 1, Ameaça Fantasma. Não, não é, porque este Yoda não é aquele Yoda, tá? É um outro, faz parte da mesma espécie, claro, mas não, passa-se após Star Wars 6, quando o Império estava sendo destruído. Aliás, o Império é mostrado aqui nessa série, mas a gente já vai chegar lá, ok? Quando o Darth Vader e o Imperador não existem mais, apenas os rebeldes, o Luke Skywalker, a Princesa Leia, o Han Solo, etc, etc, etc. Então, deixem bem ali estabelecidos que após episódios de Star Wars 6. Bom, o Império, ele é derrotado, em Star Wars 6, mas aqui ele é mostrado que ainda sobrevive. Sim, galera. O Império foi derrotado em Star Wars 6, mas no Mandaloriano, alguns remanescentes sobreviveram e alguns poderosos querem ainda levantar o Império, como o próprio Imperador e o Darth Vader. Então, é legal você trazer esses inimigos de volta, mas com outro tipo de peso, que também a gente já vai chegar lá. Então, o Império não foi totalmente destruído, Alguns sobreviventes sobraram para que quisessem levantar para ainda conquistar a galáxia. Conexões. Bom, como o Mandaloriano faz parte dessa saga, dessa franquia Star Wars,
E aqui ele é retratado com mais poder, conexões, claro, tinham que acontecer, sendo porque são eventos após Star Wars 6. Alguns personagens secundários aparecem bastante aqui, que a gente até acaba se lembrando, outros não, né? Alguns outros personagens são inovados, mas permanecendo a essência. É legal quando você permanece a essência da saga, mesmo trazendo com outros personagens. E a conexão de linha de tempo também é muito boa, né? Não fica trincada, não fica confusa, não fica aquela coisa que você fica assim, ah, mas tal personagem morreu, por que que ele apareceu? Ah, mas esse cara aqui, ele não tinha que aparecer. Não, tudo aqui é muito bem conectado, muito bem alinhado. E para quem assistiu tanto a primeira como a segunda temporada sabe do que eu estou falando. Já começando pelos planos sequências aqui, as sequências de ação são formidáveis. Claro, estamos falando da Disney, o material técnico aqui ele é muito bem distribuído e é muito bem trabalhado e usado. Planos fechados, abertos, terrestres, aéreos, a gente mata a vontade de ver aquelas naves, né, do Império atacando alguns personagens que a gente pode falar que são os rebeldes, né? Mas não são aqueles rebeldes de Star Wars, então muita coisa aqui é moldada, algumas armas, sabres negros, canhões, tudo aqui é muito bem variado. A construção de mundo aqui é fabulosa. Vale retratar que a segunda temporada ela é mais curta, são 8 episódios, mas cada episódio tem um tempo mais reduzido. Fica meio episódica, claro, fica meio segmentada, mas não é óbvio, não é previsível. E isso também, diga-se, a construção de mundo, que eu acabei falando. A cada episódio temos um mundo, um planeta diferente. Os efeitos visuais aqui, junto à cinematografia e à fotografia, é uma obra de arte. Eu senti um pouco a falta de uma melhoria no CGI, mas não foi o grave problema aqui. Os diálogos são bem fortalecidos e precisos. Tem uma coisa que eu não sabia, a gente acaba descobrindo nessa primeira e segunda temporada, claro. O Mandaloriano tem uma frase, né, que ela era assim que tinha que ser, como a gente também já tinha visto sobre os Jedis. Que a força esteja com você. Galera, é Star Wars, mas quando você cria uma coisa em cima de uma ideia, é fabuloso. O último episódio é o melhor de todos, trazem vários arcos, exatamente vários arcos, várias batalhas, sendo porque o Mandaloriano agora não tem que proteger e sim resgatar o bebê Yoda, e isso não é um spoiler, aparece no trailer, ok? Então, a última batalha é bem esperada, né, entre o Mandaloriano com a sua lança contra o Moff Gideon, que é o antagonista aqui, uma espécie de Darth Vader, mas a gente já vai chegar lá, ele tem o sabre de luz negro, é interessante, é empolgante, é sensacional. E eles fazem aquela jogada, né, pô, esse cara tá vencendo, aí depois ele perde, depois vai, ganha, vem, vai indo pra lá e pra cá. Eu senti que alguns minutos a mais poderiam ter sido utilizados nessa última cena, mas tudo bem, não fez feio. Bom, agora vai pintar um mini spoilers. Caso você não tenha visto a segunda temporada, eu sugiro que vocês sigam a linha, né, que eu vou mencionar aqui, que eu vou descrever, para que vocês não fiquem chateados. Temos mais uma aparição de um personagem que ninguém imaginava, que sim, é Luke Skywalker. Tá certo que foi em forma de CGI, né, mas não fez feio. Foi pelo ator Rami Malek, que acabou interpretando o Luke nos 3 últimos filmes, né? Mas repito, era a forma de CGI. Então, por que que ele apareceu? É mais ou menos um final explicado também, né? Para quem não se lembra da 15ª, eu falo 15º, né, episódio, o 7º da segunda temporada, que o bebê Yoda está fazendo uma conexão com alguém e o Luke acaba recebendo essa conexão mentalmente, aonde acaba ali ajudando o Mandaloriano, que não tinha muitas saídas. A presença do Luke Skywalker é muito ousada, né? Idealista, e funcionou. Eu fiquei arrepiado. Ah! O Luke Skywalker, né? O Luke. Foi uma puta cena muito genial, né? Aliás, a ideia aqui começa a ser genial com a história do Mandaloriano, né, em trazer essa saga através dele. E quando você traz esse personagem ícone
no final foi demais. Outra coisa é a cena pós-crédito, que não é muito empolgante, não é muito interessante, faz a gente relembrar um pouquinho de um personagem lá do passado, do Jabba. Eu não vou entrar em detalhes, né? O Bob Fett acaba ali chegando, tomando o trono. Eu acho que eu vou até entregar porque não tem um grande valor, assim, não tem grande peso. E por último, antes que eu comece pro elenco, sim, vai ter uma terceira temporada? Sim, galera, tudo é possível. Claro que uma história será diferente, né? Outras aventuras, será uma outra coisa através do Mandaloriano. Não acredito que alguns personagens apareçam, mas é possível sim, deu certo. A Disney, aliás, ela pode fazer mais 500 mil filmes de Star Wars que a gente vai sempre acabar gostando, mesmo que seja aquele filminho que não tem nada a ver, que não agradou, mas é uma saga sem fim. Bom, começando pelo elenco, né? O Pedro Pascal, ele tá demais aqui. É legal quando você sente que o ator está gostando, né? De fazer o personagem, essa química é envolvente, os seus diálogos são precisos, sua personalidade forte e dura são ali, né, bem construtivas. A sua química com o Bebê Yoda, repito, é o que faz essa história andar. E quando tem a ação, a movimentação não compromete através do personagem, né? Ele tem um propósito, ele tem um objetivo, ele faz alguns sacrifícios para que sejam alcançados. Ele tá demais aqui. A Gina Carano também me surpreendeu bastante. Ela faz uma personagem que ora é protagonista, ora é secundária. Quando eu falo protagonista, galera, não quer dizer que ela seja melhor ou igual ao Mandaloriano. Mas ela tem uma boa carga aqui de desenvolvimento. Eu gostei muito na ação, eu gostei muito quando ela está interagindo com o Mandaloriano. É aquela ajuda necessária, né? Nem tudo vai ser despejada através do protagonista. E ela tá fortona, né? Parece que ela tá fazendo um crossfit. É uma personagem que pode ir mais adiante em futuras temporadas. Ela tem mais espaço para render. O Cal Weathers tem menos presença, mas é bastante eficiente e participativo na construção narrativa. Há uma cena isolada com ele sem o Mandaloriano na hora da ação, que é formidável, sensacional. Giancarlo Esposito faz o antagonista, o vilão desta série. Galera, nós tivemos muitos vilões em Star Wars. O Imperador, Darth Vader, Darth Maul, Conde Dooku e entre outros. Ele não chega aos pés desses caras, tá? Mas ele tem um certo peso, ele tem alguns objetivos que fazem o personagem ser ameaçador, passar um senso de terror também. Mas na prática ficou devendo, né? Apenas 2 cenas, né, que ele enfrenta o Mandaloriano, não sei. Ele quer ser uma espécie de imperador, mas faltou um pouquinho trabalhar na prática, na execução com ele. E por último, o Bebê Yoda, né? Ele tem carisma de sobra e só a forte presença dele aqui é que faz a história ter um ótimo desenvolvimento. Mas eu gostaria de ter descoberto mais coisas sobre ele. Pouquíssimas são entregadas, é apenas no final. Então meio que é um personagem que apenas entrou para ser a válvula de escape da história. Ele mais agradou, claro, do que comprometeu, mas algumas exposições aqui não fariam mal sobre ele. The Mandalorian, o Mandaloriano segunda temporada, é sagaz, é empolgante, é bem editada. Traz um ótimo material fonte técnico com efeitos visuais belíssimos, bem construídos e com ótimos personagens aqui, onde até o mais coadjuvante tem um certo peso, ele é desenvolvido. É assim que constrói uma série. E eu não poderia trazer outra nota, como 9.3. Alguns pequenos erros de desenvolvimento, eu achei que a história poderia ter trabalhado mais, mas no contexto geral é formidável, é ótimo. Repito, se você é um fanático por Star Wars, com certeza você vai adorar, né? É um paraíso aqui, né? Você acaba até voltando um pouquinho no tempo, é demais. Vale muito a pena, eu recomendo. Olha, vocês não vão se desapontar. Bom, galera, por aqui nós terminamos. Tamo junto. Até a próxima.